Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 26 de agosto de 2025, e nosso amigo Professor Marandi está de volta conosco. Bem-vindo de volta, professor. Obrigado, Nima. É um prazer estar no seu programa. Deixe-me começar pelo que aconteceu na Austrália. O que aconteceu com o embaixador iraniano na Austrália? Eles o declararam persona non grata. É de certa forma surpreendente que Israel tenha declarado Lula persona non grata. O que está acontecendo na Austrália? Bem, aparentemente, o embaixador iraniano tem ajudado a realizar genocídio em Gaza. Eu presumo que seja isso, porque o embaixador israelense está indo bem na Austrália e o regime australiano não tem problema com ele. Então deve ser o iraniano que está cometendo crimes contra a humanidade, matando bebês de fome e envolvido no massacre de famílias diariamente. Essa é uma pressão do Netanyahu. Vimos há alguns dias o Netanyahu enviar uma carta ao primeiro-ministro australiano, efetivamente ameaçando. Eu tuitei sobre isso algumas horas atrás. Acho que você pode encontrar isso de qualquer forma, acho que no Jerusalem Post, se não me engano. Mas o regime australiano está sob pressão dos israelenses. Vimos os protestos na Austrália e eles são muito impressionantes. O povo australiano deve se orgulhar muito de si mesmo por tomar essa posição, tanto na semana passada quanto nesta semana. Portanto, o governo australiano está sob muita pressão para reconhecer a Palestina, mesmo que isso não tenha significado prático. Reconhecer a Palestina não faz nada pelos palestinos. É só um pedaço de papel. Mas mesmo isso está sendo feito para aliviar a pressão que o público está colocando sobre eles. Só que o regime israelense nem quer isso e pressiona o governo australiano. Eles simplesmente, do nada, aparecem e culpam o Irã por todos os seus problemas internos. E algo que me preocupa é que, como as coisas estão realmente ruins para o regime israelense e estão piorando muito rapidamente, o mundo se voltou contra ele. Você vê até líderes ocidentais protestando, reclamando e se manifestando, embora eles não vão fazer nada a respeito. Não há sanções contra Tel Aviv. Não há limitações sendo impostas às atrocidades cometidas contra o povo palestino, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia e no sul do Líbano. Em todo o Líbano, eles estão cometendo crimes em todos os lugares. E claro, o Iêmen, vimos isso há alguns dias. Então não há limitações sendo impostas a eles, nenhuma sanção, nada. Mas de qualquer forma, o mundo se voltou contra o regime e as elites ocidentais, que estão firmemente do lado dos monstros genocidas, até mesmo elas precisam se manifestar contra os israelenses. Então o que me preocupa é que possa haver uma operação de falsa bandeira em algum lugar, em algum país, contra interesses ocidentais nos Estados Unidos, em algum lugar da Europa, ou algo direcionado a cidadãos ocidentais. Para que o regime israelense talvez consiga mudar a narrativa. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Não faço ideia. Não tenho nenhuma informação privilegiada ou algo do tipo. Mas essas coisas já aconteceram muitas vezes no passado. E o que estamos vendo na Austrália é um pequeno exemplo em que o regime australiano tenta desviar a atenção do que o regime israelense está fazendo. Eles tentam culpar o Irã por coisas que não têm nada a ver com o Irã. O Irã é o único país da região que tem um deputado judeu no parlamento. Tem uma comunidade judaica pequena, mas significativa. E no Irã, os judeus não têm absolutamente nenhum problema. O problema do Irã, claro, é com o sionismo. Então, basicamente, isso é uma distração. E eles fizeram isso para agradar Netanyahu. Isso só mostra o quão poderoso é o lobby sionista. Não é só nos Estados Unidos, ele se expande por todo o mundo ocidental. Professor Marandi,
O senhor considera que o ataque ao Iêmen é o mesmo tipo de resultado do desespero em Israel? É por isso que eles estão atacando? Parece que eles queriam assassinar os líderes iemenitas e os líderes Houthis. Eles disseram, não queríamos fazer isso. Queríamos atingir alguns, não sei, prédios no Iêmen. Eu não sei qual era a estratégia, mas parece que o objetivo principal era o assassinato. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, podemos olhar para isso de duas maneiras. O míssil iemenita que teve como alvo Israel, obviamente conseguiu passar, houve impacto, e isso deixou o regime israelense muito irritado. Realizar assassinatos no Iêmen não significa necessariamente que esses dois fatos podem estar ligados. As tentativas de assassinato podem ser uma espécie de vingança, porque os mísseis iemenitas estão causando impacto. E, obviamente, pessoas que querem viajar para a Palestina ou que trabalham lá, quando se sentem inseguras estando lá, isso prejudica o regime israelense de forma significativa. E prejudica muito mais Israel do que o Iêmen, porque o Iêmen não tem investimento estrangeiro. Não há pessoas de fora trabalhando lá. E o Iêmen não tem muita infraestrutura porque os sauditas e os americanos vêm bombardeando o país há muitos anos. Os sauditas e os americanos, junto com o Ocidente coletivo, os Emirados e inicialmente também a Turquia e o Catar, estavam realizando uma campanha genocida contra o povo iemenita por anos. Portanto, eles não têm muita infraestrutura para o regime israelense atacar. Seus ativos militares estão profundamente deterranos. E seus comandantes meisen mordes e terror têm forças armadas do Iêmen, é fatal for it. Trump capitulou. Isso ficou claro como o dia. Eles não ganharam nada com o conflito. O regime israelense não possui capacidades que os americanos não tenham. As capacidades americanas são muito maiores do que as do regime. Portanto, se os americanos não conseguem derrotar o Iêmen, obviamente, o regime israelense também não conseguirá. Não há indicação de que qualquer autoridade sênior do Iêmen tenha sido martirizada. E se alguém tivesse sido martirizado, ouviríamos nas notícias. Haveria funerais. Então podemos dizer que o regime israelense realmente atacou civis. Eles atacaram ativos civis como a usina de energia, mas não tiveram sucesso do ponto de vista militar. Você acha que se o Prêmio Nobel da Paz fosse de verdade, o Iêmen o receberia? Ah, sim. Quem seria o seu candidato para isso? Ansarullah seria o grupo a receber o Prêmio Nobel da Paz. Mas o Hezbollah também estaria muito presente. Hezbollah e Ansarullah fizeram enormes sacrifícios. E os povos do Líbano e do Iêmen fizeram enormes sacrifícios para ajudar o povo de Gaza. O Irã, é claro, fez grandes sacrifícios, mas o que vemos no Líbano e no Iêmen está em um nível diferente. O que o Iêmen fez foi mostrar ao mundo que é possível boicotar o regime israelense e fazê-los pagar um preço pelo genocídio. É possível bloquear o comércio deles e causar impacto. Mas, infelizmente, países como Turquia, Jordânia, Egito, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos e Marrocos, só em nossa região, continuam fazendo negócios normalmente com o regime, transportando petróleo, vendendo petróleo, comprando e vendendo mercadorias. E não podemos esperar que países da América Latina, embora devessem, mas não podemos esperar que países da América Latina e da África cortem relações com o regime israelense, quando veem esses países continuando a manter laços diplomáticos e realizar transações comerciais. Se a Turquia tivesse feito o que é moralmente correto e rompido relações, se os Emirados tivessem feito o mesmo, se Marrocos e os outros tivessem feito isso, então haveria muita pressão em todo o sul global para cortar relações. E isso teria sido catastrófico para Tel Aviv. Mas eles mostram que não estão com a resistência
e não estão com os palestinos. Os governos, é claro, não o povo. As pessoas em toda a região são pró-Palestina, anti-apartheid e anti-sionistas. Mas eu daria o Prêmio Nobel da Paz ao líder do Ansarullah e o líder do Hezbollah ficaria em segundo lugar. Claro, o Hamas está lutando pelo povo da Palestina, mas como alguém que está tentando, de fora, pôr fim a esse genocídio, eu daria o Prêmio Nobel da Paz aos líderes dessas duas organizações. E é realmente perturbador, como no Líbano, aqueles que criticavam o Hezbollah por aceitar um cessar-fogo, acho que agora devem reconhecer a pressão que o Hezbollah está enfrentando. Dentro do Líbano, o Hezbollah tem inimigos apoiados pelo Ocidente e por takfiris que estão constantemente o apunhalando pelas costas. E enquanto o Hezbollah quer ajudar o povo da Palestina, precisa se concentrar nos traidores dentro do Líbano e, claro, ao lado na Síria. Agora vemos todas as previsões de Said Hassan Nasrallah se cumprindo. Na Síria, o regime da Al-Qaeda e do ISIS de Jolani agora está negociando com os israelenses, e é bem possível que cheguem a um acordo. Isso é exatamente o que todos nós prevíamos. E claro, antes de tudo, Said Hassan Nasrallah. E que toda essa guerra suja na Síria não tinha nada a ver com qualquer revolução, não tinha nada a ver com a emancipação do povo sírio. Isso teve tudo a ver com o fortalecimento do regime israelense e o enfraquecimento da resistência a esse regime. Houve uma colaboração de regimes regionais, liderados principalmente pela OTAN e pelos Estados Unidos. Tudo isso foi feito para ajudar Israel, e o regime se beneficiou disso. Mas o lado bom é que agora todos foram expostos, e isso, na minha opinião, vale muito. Algumas pessoas dizem que não importa, mas eu acho que vale bastante. Todos mostraram suas cartas. Todos mostraram quem são, na região e além dela. E claro, o regime israelense, antes de tudo, se expôs ao mundo, os criminosos genocidas que eles são coletivamente. Especialmente porque as pessoas comuns na Palestina, os sionistas, apoiam o genocídio. Então todos foram expostos, e não há como quantificar isso. Isso é de valor infinito. Acho que, quando comparamos o Hezbollah ao Iêmen, é de certa forma diferente, porque o Hezbollah está sob muita pressão no Líbano, tanto interna quanto externamente. No Iêmen, eles não podem fazer nada. Como você mencionou, os Estados Unidos foram para o Mar Vermelho. Eles não puderam fazer nada. Os israelenses estão bombardeando o Iêmen todos os dias, e eles não se importam com o que Israel está fazendo. Eles estão respondendo ao que Israel está fazendo. Isso, eu diria, muda o jogo. É algo que se encaixa nos cálculos que o Ocidente tem para a região. Com certeza. E no Líbano, vemos que os mesmos grupos takfiris estão lado a lado com fascistas como Samir Jeaga e as forças libanesas, junto com regimes ocidentais. Todos eles estão focados contra o Hezbollah em vez de contra o regime israelense. Assim como na Síria, temos um regime que diz que seus únicos inimigos são o Hezbollah e o Irã. Portanto, esses takfiris nunca tiveram verdadeira animosidade contra o regime israelense. Eles nunca apoiaram o povo palestino. Mas tudo isso está vindo à tona agora. Seus apoiadores no Ocidente, especialmente aqueles que recebem dinheiro de países ricos em petróleo e gás da região. Eles são veículos de notícias, são meios de comunicação, são centros culturais, são organizações políticas. Eles vão continuar tentando justificar isso porque estão na folha de pagamento. Continuarão tentando ser apologistas desses grupos. Mas eu acho que, para aqueles que são independentes, para aqueles que são justos, para aqueles que olham para a região com olhos abertos, eles veem a realidade. Isso ficou claro como o dia. Esses grupos takfiri, desde o primeiro dia, e foram uma ferramenta do Ocidente e têm sido muito úteis. Erdogan, Abdullah da Jordânia, o regime do Catar e outros trouxeram muito para ajudar os americanos por sua política hoje. I don't know if you saw the video that shows
Eu não sei se você viu o vídeo que mostra a inteligência britânica coletando informações em Gaza para entregar aos israelenses. Sabe, você observa o comportamento do governo britânico. Por um lado, eles tentam dizer que condenam Israel, condenam o que está acontecendo em Gaza, fome, tudo isso. Mas você vê que eles estão fornecendo alvos de inteligência para Israel. E Israel está apenas olhando para o resultado. Os alvos são civis. Eles não estão matando o Hamas. Até israelenses estão admitindo que o que estão fazendo é apenas matar civis. Bem, eles não estão confessando. Well, they're not confessing. That document was leaked. It came out that Esse documento foi vazado. Ficou claro que em sua maioria são civis que foram mortos, de acordo com o próprio regime. E o que os britânicos têm feito, eles fazem desde o primeiro dia. Eles têm fornecido inteligência e continuarão a fazê-lo. Já fazem isso há quase 2 anos. Eles fazem parte desse genocídio. E eles também sabem, assim como o documento israelense. Quero dizer, esse documento era secreto para nós, mas não era secreto para os aliados do regime. Todos sabiam que estava sendo cometido um genocídio. Está tudo às claras. Eu dei uma entrevista recentemente e o apresentador estava tentando não reconhecer que isso era um genocídio. to acknowledge that this was a genocide. And I said, the intention from day E eu one disse, was a genocide. intenção desde o primeiro dia foi genocídio. Se alguém voltar e olhar a queixa da África do Sul na CIJOTA, que foi há mais de 1 ano e meio, todas as declarações que eles reuniram do presidente do regime israelense, do primeiro-ministro, do ministro da Defesa, dos parlamentares e do presidente do parlamento, todos eles estavam falando sobre genocídio. Eles diziam que não havia inocentes em Gaza, diziam que iriam cortar comida, água, eletricidade e remédios. Tudo isso foi dito em outubro de 2023. Para alguém hoje ainda tentar fingir que isso não é um genocídio é perturbador. É perturbador, para dizer o mínimo. It's disturbing. It's disturbing to say the least. It's the least that one can do today. O mínimo que se pode fazer hoje é declarar abertamente que isso é um genocídio. Esse é o mínimo que alguém poderia fazer. O que todos deveriam fazer é se levantar, protestar e pressionar os governos para trazer justiça, para pôr fim a isso, para cortar relações com o regime israelense, especialmente as pessoas que vivem em nossa parte do mundo. Vemos pessoas em toda a Austrália corajosamente indo às ruas. Tenho certeza de que muitos deles pagarão algum tipo de preço, ou poderão pagar um preço por sua posição no trabalho, e você sabe, se forem funcionários públicos ou do setor privado, alguns podem pagar um preço por isso. E assim, quando pessoas ao redor do mundo estão pagando um preço, as pessoas em nossa região também deveriam estar dispostas a se levantar e se fazer ouvir. Should be willing to stand up and be counted. The Israeli Knesset opposition leader Yair O líder da oposição no Knesset israelense, Yair Lapid, disse que Gaza está se tornando o Afeganistão de Israel. Você acha que, de certa forma, Netanyahu está perdendo? Porque ele tinha algum tipo de influência sobre essas pessoas em Israel. Ele ainda tem isso. Mas como você vê a situação em Gaza, a pressão sobre Netanyahu e as dinâmicas internas que estão acontecendo em Israel? the internal interactions that were happening in Israel. Well, Nima, you know my view on Bem, this. Nima, você conhece minha opinião sobre isso, eu acho, e acho que seu público também sabe. Desde o início, eu acreditava que o regime israelense estava perdendo essa guerra, essas séries de guerras. E tudo o que ele fez foi catastrófico para si mesmo e para o Ocidente coletivo. O Ocidente pagou um preço enorme porque os regimes ocidentais não têm credibilidade. Os jornalistas ocidentais, os da grande mídia, não têm credibilidade. As instituições ocidentais, nenhuma credibilidade. As instituições internacionais dominadas pelo Ocidente não têm credibilidade. Isso acabou. Eles colocaram um fim definitivo em tudo isso. E não há preço que se possa colocar nisso. Mais uma vez, a perda para o Ocidente não pode ser calculada em números. Mas o regime israelense, ele fracassou em Gaza, sua imagem foi destruída, fracassou no Líbano, fracassou no Iêmen. Image has been destroyed. It's failed in Lebanon. It's failed in Yemen. It's failed everywhere. It's failed Falhou everywhere. em todos It's os even lugares. failed in Syria. Falhou em todos os lugares. Falhou até mesmo na Síria.
Eu disse desde o início que na Síria foi uma derrota tática e continuará sendo doloroso para a resistência, para o Líbano, para o povo da Síria e para o povo da Palestina, porque essa frente foi basicamente fechada. Mas, de certa forma, foi uma derrota estratégica para o regime israelense, para os regimes da OTAN e seus aliados, porque tudo o que temos dito há tantos anos acabou se mostrando verdade. A resistência, o eixo da resistência, foi justificada. Aqueles que atacavam o Hezbollah agora veem quem são os traidores no Líbano quando se trata do povo palestino. Aqueles que costumavam atacar o Ansar Allah e menosprezá-los, e apoiar o genocídio saudita e o genocídio emiradense, agora veem o Hezbollah e o Ansar Allah como heróis. O mesmo acontece com o Irã. O Irã, que pagou um preço altíssimo, não apenas durante os 12 dias. Quero dizer, se o apoio do Irã a Gaza não fosse excepcionalmente importante, não haveria guerra contra o Irã. Se o Irã, e você sabe, se o eixo da resistência não estivessem fazendo tantas coisas para ajudar a causa palestina, eles não seriam atacados em primeiro lugar. Mas o mais importante que resulta disso é que a imagem do regime israelense foi demolida. A imagem do Ocidente foi demolida. Aqueles que se opõem a respostos, nenhum deles fez nada pelo povo palestino. Catar e Arábia Saudita, seus fundos soberanos de investimento, eles investiram em Israel através do Kushner. Eles têm investimentos em Israel por meio do Kushner, o genro do Trump. Até onde isso vai? Onde começa a traição? E claro, já expliquei o que outros países fizeram, e seu público sabe disso melhor do que eu. Então acho que já que o imperador está nu, todos foram expostos. Isso é bom para a resistência, porque agora as pessoas ao redor do mundo, tudo ficou claro. A névoa se dissipou, a névoa desapareceu. Vemos quem está ao lado do povo palestino e quem não está. E Netanyahu, ele pode continuar com essas guerras. Ele pode realizar outro ataque ao Irã. Ele pode continuar bombardeando o Iêmen. Ele bombardeia o Líbano regularmente e assassina cidadãos libaneses diariamente, algo que a mídia ocidental ignora, mesmo tendo escritórios em Beirute. Mas isso está prejudicando Israel. O desprezo pelo regime israelense ao redor do mundo está se solidificando. Quanto mais tempo isso durar, mais forte fica. Torna-se mais permanente. Israel não vai escapar do que tem feito nos últimos 2 anos. Então, na minha opinião, quanto mais tempo isso durar, é como naqueles filmes antigos em que alguém caía em areia movediça, e quanto mais se mexia, mais afundava. Embora aparentemente não seja assim que a areia movediça funciona na vida real. Mas enfim. No sábado, conversei com o tenente-coronel Anthony Aguilar. Ele estava em Gaza. Ele relatou o que está acontecendo em Gaza. Quando perguntei a ele, como você encontrou a situação em Gaza? Ele disse algo, acho que é algo muito profundo para se refletir. Ele disse que a ideologia das FDI, quando você trabalha com eles, é que todos os árabes e muçulmanos são inimigos. Eles precisam ser mortos. E então ele disse, o que você imagina que seria o resultado disso em Gaza? What could you imagine the outcome of that in Gaza? Não há diferença entre o ISIS, Al-Qaeda e o sionismo nesse aspecto. Eles consideram que qualquer um que esteja em seu caminho merece a morte. E eles não odeiam apenas árabes e muçulmanos, eles odeiam todo mundo. Eles odeiam cristãos. Vemos como tratam os cristãos na Palestina. Só os sionistas cristãos têm sido ativos em tentar enganar as pessoas comuns nos Estados Unidos e em todo o Ocidente, ou cristãos religiosos, sobre a natureza de Israel, com seu culto e as bobagens que promovem. Já vi algumas entrevistas deles e são muito dolorosas de assistir. Não é algo que seja segredo para nós, porque sabemos que eles falam abertamente. Apenas alguns dias atrás, uma deputada israelense, ela falou sobre, ou talvez tenha sido ontem, ela falou sobre extermínio. Ela disse, esses são amalequitas, e não devemos ter vergonha de exterminá-los. É assim que as coisas são.
Mas o Ocidente, eles apoiam isso. Jornalistas ocidentais, eles apoiam isso. Se não apoiam, são covardes demais para fazer algo a respeito. Ou foram comprados, ou têm problemas parecidos com os do Epstein. E agora, com a IA e as novas tecnologias, eles podem obter todo tipo de informação sobre as pessoas através de seus laptops, celulares e tablets. Existem tantas maneiras diferentes de coletar informações sobre as pessoas. Por isso, seu público, especialmente porque tenho certeza de que a maioria é pró-Palestina, deve ter muito cuidado com o acesso às suas informações pessoais por meio de celulares, laptops ou tablets, e com as imagens que podem ser gravadas por todos esses dispositivos. Ficamos sabendo que a Armênia e o Reino Unido concordaram em elevar suas relações ao nível de parceria estratégica. Você entende o que o Reino Unido quer da Armênia? O que é essa parceria estratégica? Por que eles precisam vir para a Armênia? Bem, você disse algo antes e eu esqueci de responder. Era sobre o apoio da inteligência britânica ao regime israelense através de Chipre, aliás. Os aviões e drones decolam de Chipre, então Chipre está profundamente envolvido nesse holocausto. Seus líderes têm sangue nas mãos. Muito sangue nas mãos. Eles são iguais ao Netanyahu, não são diferentes. Mas os britânicos, é isso que eles estão fazendo na Ucrânia também. Os britânicos são os mais extremistas de todo o Ocidente, mesmo com o Reino Unido entrando em colapso e a economia desmoronando. A situação no Reino Unido provavelmente é pior do que em qualquer outra grande potência europeia. E a situação na Europa não está nada boa. Mas apesar de tudo isso, os britânicos são os mais fanáticos quando se trata da Ucrânia e da Rússia. E o apoio deles ao regime israelense é realmente impressionante e extraordinário. Mas eles não são poderosos. Eles não têm capacidade de projetar poder. Eles não têm mais do que alguns milhares de soldados que podem enviar de um lado para o outro. Então o governo em Baku, assim como o governo armênio, ambos, na minha opinião, estão interpretando mal a situação. Baku, em vez de tentar manter boas relações com o Irã e a Rússia, ainda é sob a influência dos Estados Unidos. Tornou-se um aliado de Netanyahu e do regime israelense, enquanto seus vizinhos são o Irã e a Rússia. Seus dois principais vizinhos são o Irã e a Rússia. E o mesmo acontece com a Armênia. O governo armênio, em vez de tentar manter boas relações com a Rússia, e em vez de ouvir algumas das coisas que o Irã tem lhes dito para fazer ou não fazer, depositou sua confiança em países que nunca farão nada por eles. A OTAN não vai ajudar. Eu nem sei por quanto tempo a OTAN vai doer, mas a Armênia não com a força dos britânicos. Então, eu não considero importante qualquer acordo entre o Reino Unido e a Armênia, especialmente enquanto a guerra na Ucrânia continua. A guerra na Ucrânia, Nima, vai continuar drenando os recursos do Ocidente. Talvez o Trump pare de financiar isso. E claro, não sabemos o que a CIA vai fazer porque eles têm todo tipo de dinheiro escondido aqui e ali. Mas os europeus, pelo que estamos vendo, aparentemente vão continuar travando essa guerra. E assim, a economia europeia vai piorar ainda mais. Já estava ruim, está indo de mal a pior. Portanto, eles não em posição de mudar o que de pôr no Cáucaso. Lembre-se, esses são os 7 anões. Não sei quem disse isso primeiro, mas esses são os 7 anões que vimos. Talvez tenha sido George Galloway, não tenho certeza. Mas esses, você sabe, os 7 anões sentados na frente do Trump e se comportando como crianças na escola, ou pelo menos pareciam crianças na escola. Esses não são o tipo de líderes que vão conseguir fazer qualquer coisa no Cáucaso. E como eu disse antes, o Irã não vai permitir que as fronteiras sejam alteradas, e o Irã não vai permitir que seu acesso à Armênia, e através da Armênia, à Geórgia, ao Mar Negro ou à Rússia, seja bloqueado. Isso não vai acontecer. Se isso acontecer, haverá guerra.
And the United States is not going to go to war É simples assim. over E os Estados Unidos não vão entrar em guerra com o Irã por causa da província sul da Armênia e da República do Azerbaijão. Seria muita tolice se tentassem qualquer coisa contra o Irã. Portanto, enquanto a soberania da Armênia for preservada, o Irã não tem problema. Mas assim que isso mudar, haverá confronto militar. O Irã já posicionou um grande número de tropas na fronteira. Às vezes você vê coisas online, alguém cita algo que algum político no Irã disse, ou alguém fala algo que não deveria ter dito. Mas a política do Irã é clara como o dia. that he shouldn't have said, but Iran's policy is clear as day. I think, Professor Marandi, Acho que, professor Marandi, você mencionou o caso da Ucrânia. Há muito que aprender com o que aconteceu na Ucrânia. É o papel britânico no que está acontecendo na Ucrânia. Eles ainda estão fornecendo apoio. Zelensky está totalmente protegido pela inteligência britânica. E você sabe, você fala sobre a CIA. A CIA, neste momento, está nos bastidores. Mas você vê os britânicos, como eles estão, de alguma forma, fazendo tudo na Ucrânia. E eu argumentaria, você acha que o governo iraniano estaria preocupado com o que está acontecendo na Armênia, considerando que o governo britânico está indo para a Armênia? Porque eles podem desempenhar o mesmo papel na Armênia. Because they may play the same role in Armenia. Yes, Iran is definitely concerned, but Sim, o Irã está definitivamente preocupado, mas não está tão preocupado assim com os britânicos. Eles estão mais preocupados com os americanos. Sim, os britânicos desempenham um papel destrutivo, você está certo, mas eles não conseguem projetar poder. Não têm capacidade de lutar contra o Irã em qualquer lugar ou a qualquer momento. Então, sim, definitivamente não é algo bom. Ninguém em Teherã está feliz em ver o governo armênio ter esse tipo de relacionamento com o Ocidente. E não é uma política inteligente. Nunca foi, especialmente, como eu disse, já que os principais vizinhos são o Irã e a Rússia. Mas, novamente, como eu disse, há muitas coisas que a República do Azerbaijão faz e que a Armênia pode fazer, das quais não aprovamos. that Armenia may do that we do not approve. But if it's within their, if it's their Mas se estiver dentro do direito soberano deles, como país independente, fazer isso, nós não vamos fazer nada. O Irã não vai fazer nada a respeito. Mas a questão da soberania é algo sobre o qual o Irã já foi muito claro. E o Irã já agiu em relação a isso. Antes do general Bagheri ser martirizado, ele deixou isso muito claro na fronteira com o Azerbaijão e a Armênia. E aconteceram coisas ali que enviaram uma mensagem clara aos vizinhos do norte do Irã de que o Irã não vai tolerar qualquer mudança na fronteira. Está muito claro. Isso não vai acontecer. Se acontecer, então haverá guerra. É simples assim. O Irã vai ocupar o sul da Armênia e não vai sair. Então isso é algo que os americanos, Aliyev e os armênios deveriam considerar seriamente. We know that Russian President Vladimir Putin O presidente russo Vladimir Putin conversou com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ambos estarão presentes na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Como você vê a importância dessa cúpula? Teremos todos os líderes, todos os presidentes dos países membros reunidos para dialogar entre si. countries there to talk to each other. Very important, especially after what Trump has done. Muito importante, especialmente depois do que Trump fez com os indianos e os brasileiros. Tanto a OCS quanto o BRICS, na minha opinião, tiveram seus papéis e posições fortalecidos. Então, no caso do BRICS, tanto o Brasil quanto a Índia foram prejudicados pelos Estados Unidos. Eles ficaram profundamente irritados e agora têm um incentivo para fortalecer seus laços com os outros países do BRICS e, como resultado, fortalecer o próprio BRICS. E na Organização de Cooperação de Xangai, obviamente vemos o mesmo com a Índia. E claro, o presidente do Irã vai estar na conferência e depois vai permanecer junto com os outros para o desfile militar. Então acredito que ele ficará lá por pelo menos 3 dias. So he'll be there, I think, for 3 days at least. He will meet the Indian Prime Minister, as of course the Chinese. Ele vai se encontrar com o primeiro-ministro da Índia, o presidente da China e, claro, o presidente Putin. Embora já tenham tido uma conversa por telefone,
Eles vão se encontrar pessoalmente, e todos esses líderes vão se reunir entre si e com outros líderes da Organização de Cooperação de Xangai. Acho que as circunstâncias mudaram. China e Índia, Índia e Paquistão, os relacionamentos muito problemáticos entre eles, não vão desaparecer. Quero dizer, os problemas não vão desaparecer, mas acho que agora existem novas oportunidades, graças ao comportamento de Trump e à imposição de tarifas sobre a Índia, enquanto os europeus também estão usando petróleo e gás russos, como todos sabemos. O relatório, não sei se você viu, Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que a importação de petróleo russo pela Índia passou de 1% para mais de 41%. E os Estados Unidos estão tentando pressionar a Índia, mas a Índia simplesmente disse, não vamos fazer isso. Você sente que quando Donald Trump assumiu o cargo em Washington, ele falava sobre por que precisamos que Rússia e Irã sejam nossos inimigos? Por que temos sanções contra o Irã e a Rússia? Porque esse tipo de atitude enfraqueceria o dólar. Até agora, você viu algo que o governo Trump tenha feito para mudar ou lidar com esse problema? Bem, como políticos, vemos que à medida que as relações se fortalecem entre países do Sul global, membros do BRICS, membros da Organização de Cooperação de Xangai, a importância do dólar diminui em termos relativos, porque muitas transações estão sendo realizadas em moedas locais ou, em alguns casos, em moedas que não são o dólar americano. E isso não será bom para o dólar dos Estados Unidos. Mas eu também acho que o que está acontecendo com o Federal Reserve, você pode ver uma nova queda em breve. Parece que Powell está cedendo a Trump e que as taxas de juros provavelmente vão cair, o que levará a uma nova desvalorização do dólar americano. E isso não é, quero dizer, não sou economista, mas aqueles que entendem bem desses assuntos dizem que essa não é a solução mágica que vai salvar a economia dos Estados Unidos. Na verdade, eles dizem que isso vai piorar muito a situação para os americanos. Então, Trump está fazendo exatamente o que muitos de nós esperávamos. Ele é um líder fraco. Ele já demonstrou ser fraco. Ele é facilmente influenciado por aqueles ao seu redor e a cada dia muda de posição, o que torna os Estados Unidos ainda menos confiáveis. Alguns gostam de pensar que essa imprevisibilidade é uma força. Não é uma força. Ou que fingir ser um louco ou um cão raivoso é uma vantagem para os Estados Unidos. Não é. Porque o que isso faz é levar outros países a pensar em encontrar soluções alternativas e novos parceiros, porque simplesmente não querem ter esse problema. Então vemos como os Estados Unidos estão tratando seus aliados neste momento. Estão forçando-os a se ajoelhar. Basicamente estão dizendo que os europeus, os japoneses, os coreanos e qualquer um que tenha alguma relação com os Estados Unidos deve pagar tributo. É como os reis antigos, em que as pessoas tinham que ir e dar presentes para agradar o rei. Eles estão prejudicando seus próprios chamados aliados, mais do que qualquer outra pessoa. Mas seus aliados já não são tão importantes assim. Os líderes europeus são os mesmos que vimos sentados como alunos obedientes na Casa Branca. Eles não têm mais peso, eles não têm mais influência, eles não têm mais importância. O Irã não leva mais os europeus a sério. Isso não era o caso, nem mesmo há 20 anos. Então Trump, eu acho, basicamente está acelerando o declínio dos Estados Unidos. Ele está aumentando o ritmo do declínio americano. Ele também está tornando os Estados Unidos mais odiados ao redor do mundo ao apoiar totalmente o genocídio, independentemente dos motivos. Que tipo de informação, ou você sabe o que Epstein ou Mossad tem sobre ele ou pessoas próximas, ou seja, qual for a razão. Seu apoio total ao genocídio, seu comportamento grosseiro com diferentes países, insultando líderes mundiais, você sabe, ele ameaçou o Irã, ele insulta a Índia. Esse tipo de comportamento não está funcionando para os Estados Unidos. Alguns de seus apoiadores podem fechar os olhos para a realidade, tenho certeza,
Mas isso não está ajudando os Estados Unidos em nada. But it's not helping the United States at all. He had a meeting with the president of Ele teve uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, na qual falou sobre desnuclearização. Conversei com John Helmer hoje, e ele disse que, quando fala em desnuclearização, não está falando dos Estados Unidos ou de qualquer país da Europa. Ele está falando da Coreia do Norte. Para mim, parece que a Rússia, em sua parceria estratégica com a Coreia do Norte, está de alguma forma tentando equilibrar o poder. E é por isso que, considerando Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte e os europeus, eles estão de certa forma tentando equilibrar isso. Como você vê a maneira como Donald Trump está pressionando pela desnuclearização? Você acha que os Estados Unidos fariam parte disso? Ou é apenas retórica para focar na Coreia do Norte? Nothing will come out of it. When the leaders of the United States Nada vai sair disso. Quando os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontraram, depois o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte se reuniu com autoridades iranianas. Perguntaram a ele como Trump era, e ele disse que foi tranquilo. Mas assim que Trump saiu da sala, tudo voltou ao normal. Bolton, que agora está com problemas, e os outros impediram que algo bom saísse da reunião. Então Trump não vai conseguir fazer nada. Em primeiro lugar, ele não está focado. Ele está constantemente mudando de posição. Não acho que ele tenha qualquer estratégia. Não acho que ele tenha uma visão clara sobre a Península Coreana. Mas depois do que ele fez com a Palestina, depois de realizar o ataque aéreo contra o Irã, ele só provou para os norte-coreanos que, se alguma coisa, eles deveriam fortalecer suas capacidades nucleares. strengthen their nuclear capabilities. He's done more to convince people across Ele fez mais para convencer pessoas ao redor do mundo. Quero dizer, iranianos comuns hoje em dia, bem, não posso dizer que é uma maioria esmagadora, mas uma maioria muito forte dos iranianos hoje, de acordo com pesquisas, quer que o Irã tenha uma arma nuclear. E eles frequentemente criticam o Estado, o governo e a liderança por não terem uma arma nuclear. Então, o argumento, a justificativa que foi apresentada para produzir armas nucleares, para preservar armas nucleares, para aumentar o número de armas nucleares, foi feita por Trump mais do que por qualquer outra pessoa. Portanto, não consigo imaginar que ele teria qualquer sucesso. E em relação à Coreia do Sul, é óbvio que os russos vão apoiar a Coreia do Norte. A Coreia do Sul ajudou muito a Ucrânia. Grande parte da munição que a Ucrânia usou contra os russos veio da Coreia do Sul. Russians were brought in from South Korea. Professor Marandi, o senhor acha que Israel atacaria o Irã, dada a situação em que eles se encontram? I think that is the most important question. Acho que essa é a questão mais importante hoje e acredito que é bastante possível. O Irã está se preparando, e se houver outro ataque ao Irã, desta vez será muito pior para a máquina israelense. Os israelenses não existem novas armas que os israelenses possuam que possam defender seus ativos contra mísseis e drones iranianos, mas especialmente contra mísseis. Não há novas armas disponíveis. Mas as capacidades de mísseis do Irã não estão apenas evoluindo, como alguns dos mísseis iranianos nunca foram usados antes, até agora. Eles não foram usados na Guerra de 12 Dias. E o Irã, neste momento, está mudando. Tudo está evoluindo dentro do país. Everything is evolving inside the country. The military, you now have, as we all know, Os militares agora, como todos sabemos, desde que o Dr. Larijani assumiu o comando do Conselho Supremo de Segurança Nacional, tem um Conselho de Defesa dentro dele, um pequeno grupo de pessoas que poderá tomar decisões sobre o exército do Irã de forma muito mais rápida e fácil. E eu acho que os militares perceberam suas fraquezas. O governo percebeu suas fraquezas. Ativos-chave serão movidos, eles serão colocados em locais mais seguros. A proteção de indivíduos e a coleta de informações de inteligência vão evoluir. Os iranianos aprenderam muito com essa guerra de 12 dias, e as capacidades militares do Irã estão melhorando enquanto falamos.
Os israelenses estão em uma situação pior do que estavam há um mês. E especialmente depois que as imagens de fome foram vistas em todo o mundo, a imagem deles foi ainda mais abalada. Their image has been shattered even further. If a war, I mean, when Se uma guerra, quero dizer, quando o regime Netanyahu iniciou a guerra contra o Irã, vimos pessoas ao redor do mundo apoiando o Irã. Chegaram até a fazer músicas sobre bombardear Tel Aviv e coisas do tipo. E está claro de que lado estão os sentimentos das pessoas na região e no mundo todo. Se houver uma segunda onda, o apoio ao Irã será muito maior do que há poucas semanas. As capacidades militares do Irã são maiores hoje. O regime israelense está na pior posição e a opinião pública global se afastou ainda mais do regime e se aproximou do Irã. Muitas pessoas veem o Irã de uma forma muito diferente hoje do que viam antes. Elas não acreditam mais na propaganda da mídia ocidental. They no longer believe the propaganda of Western media. They no longer believe the propaganda of Arab. Eles não acreditam mais na propaganda das ditaduras árabes na região do Golfo Pérsico, no regime Takfiri, ou na ideologia promovida pelo Catar, através de seus chamados centros culturais e seu enorme aparato midiático, que vai muito além da Al Jazeera e dos outros. As pessoas enxergam através disso. As pessoas veem o que está acontecendo no Líbano. Elas veem o que está acontecendo em Gaza. Elas veem quem está ao lado do povo palestino. Elas veem o que aconteceu na Síria. Elas veem o que aconteceu no Iêmen. Então outra onda só pioraria as coisas para o regime israelense. Eu não desejo a guerra. Espero que o genocídio apoiado pelo Ocidente em Gaza termine hoje. Mas há muitas pessoas no Irã que querem que o Irã ataque o regime israelense. Muitas pessoas. Pessoas de quem você se surpreenderia ao ouvir isso. As pessoas vêm até mim achando que eu tenho algum tipo de influência. Elas perguntam, por que paramos? Não são apenas esses ativistas pró-Palestina altamente motivados. Não, estou falando de pessoas comuns nas ruas que esperavam que o Irã continuasse. Quero dizer, o Irã tinha seus motivos. Já discutimos isso antes. Afinal, foi um ataque surpresa e muitos dos nossos comandantes seniores foram martirizados. O Irã sofreu um grande golpe no primeiro dia e agora está se preparando para uma possível segunda fase. Mas, de qualquer forma, o clima no Irã hoje é muito diferente de antes da guerra. Foi um grande erro iniciar essa guerra contra o Irã, porque isso uniu os iranianos de uma forma que eu não via desde os anos 1980, desde a guerra de Saddam contra o país. E o regime israelense não está em boa situação quanto a isso. Antes de encerrar, professor Marandi, eu acho que se o governo israelense, ou se houver pressão sobre o governo israelense, eventualmente permitir que a mídia vá até Gaza para ver o que está acontecendo em Gaza, isso teria consequências enormes para o governo israelense. O senhor acha que isso pode acontecer? O senhor vê essa possibilidade? Do you see the possibility of that happening? Sabe, Nima, vimos como a Associated Press e a Reuters se distanciam de seus próprios repórteres em Gaza quando eles são martirizados, quando esses palestinos são mortos. Eles são profundamente racistas. E você os ouve dizer jornalistas ocidentais. O que há de tão especial sobre jornalistas ocidentais? A mídia ocidental tem apoiado esse holocausto desde o primeiro dia. Eles não têm nenhuma credibilidade. Cada um desses jornalistas palestinos, mesmo que tenham trabalhado por apenas um dia e depois foram martirizados, tem mais valor do que toda a estrutura da CNN, da Fox News, da BBC ou da Sky News, e assim por diante, France 24 ou qualquer outra que exista por aí. Essas pessoas deram suas vidas e nos mostraram o que estava acontecendo. Sabemos o que está acontecendo em Gaza. Sabemos que eles desligam os aparelhos de incubadoras nos hospitais e deixam os bebês morrerem. Sabemos que realizam ataques duplos em hospitais. E então Netanyahu diz que foi um erro, mas sabemos que não foi um erro, porque foi um ataque duplo. Eles atacaram e quando as pessoas se reuniram, atingiram o mesmo lugar com um drone.
Não foi um projétil qualquer. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabemos como, mesmo que o Ocidente tenha tentado fingir inicialmente que esses eram erros ou que foi um foguete palestino que atingiu hospitais, sabíamos desde o primeiro dia que eles estavam atacando hospitais intencionalmente, que estavam atingindo crianças de propósito. Nós soubemos disso por meio desses repórteres palestinos que foram mortos. Sabemos que eles estavam caçando crianças. Um dia atiravam na cabeça, outro dia atiravam no estômago e outro dia atiravam em... Sabemos disso por meio desses mártires palestinos. E os jornalistas e a mídia ocidentais não têm nenhuma credibilidade. Eles não acrescentam nenhum valor. Eles não têm nenhuma condição de falar sobre reportagens em Gaza. Nós já tínhamos todas as informações há 2 anos e eles suprimem o máximo possível. Eles são soldados rasos nesse genocídio. E não estou dizendo que todos os repórteres do Ocidente são ruins. Não, há alguns que eu sei que são pessoas decentes. Mas em geral, AP, Reuters, CNN, Fox, não importa. A mídia canadense, europeia, australiana, elas não têm credibilidade nenhuma. É interessante, aliás, Nima, porque você começou essa entrevista falando sobre a Austrália e as besteiras que o primeiro-ministro australiano disse sobre o Irã. A mídia australiana me procurou imediatamente, 2 veículos diferentes, e eu concordei. E então, literalmente minutos depois, eles disseram, a programação mudou. O programa é... Isso quer repetir as bobagens. Mas o mundo mudou. Despertarem isso claramente. Apenas essas mulheres ingênuas, mais velhas, e mulheres que assistem TV há séculos e ainda estão assistindo esses canais, só elas podem acreditar nisso. Mas como vemos nos Estados Unidos, os jovens, sejam independentes, democratas ou republicanos, veem o que está acontecendo em Gaza. E o povo da Austrália, os jovens, tenho certeza de que veem exatamente do que se trata tudo isso. Então a mídia ocidental não contribui para o debate. Ela não vale nada. Ela é prejudicial à verdade, à disseminação da verdade e da realidade. E aqueles dentro da mídia ocidental que ainda têm alguma decência, espero que consigam continuar fazendo seu bom trabalho, mas suas instituições não têm valor para mim. Muito obrigado, professor Marandi, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Obrigado, Nima. É um grande prazer.